escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Roberto César, eu sou professor da Escola Dominical. Graças a Deus que Deus nos deu o privilégio da vida, de podermos estar conversando com todos nessa manhã de domingo abençoada, onde iremos transmitir a lição de número 1, família, uma instituição divina. Nós temos a revista da Escola Dominical, que tem como tema Fortalecendo a Família. Ela tem os comentários e adaptação da pastora Rebeca Câmara e equipe editorial. Vamos nessa manhã curvarmos as nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pelo privilégio primeiro da vida, pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus, e termos essa oportunidade de estudarmos, de aprendermos e ensinarmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite, Senhor, de paz, pela noite que Tu nos deste, Senhor. Guardar-te, Senhor, a nossa vida, guardar-te, Senhor, a nossa parentela, guardar-te, Senhor, os nossos bens, acampar-te, Senhor, um anjo, Senhor, anjos ao redor dos nossos lares, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, por nos mantermos, Senhor, com saúde, disposto, Senhor, com ânimo, Senhor, para fazer, para trabalhar, para fazer o ide, Senhor, que Tu ordenou a cada um de nós. Nesta manhã, eu venho te pedir, Senhor, ó Pai, junto com meus irmãos que estão em casa nesta hora orando, Senhor, que Tu venha, Senhor, me cobrir com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Venha, Deus Santo, Deus poderoso, encher o nosso espírito, Senhor, o nosso coração da Tua bendita palavra. Dar-nos, Senhor, a palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar nesta manhã, para que nós possamos juntos, Senhor, aprender sobre a família, Senhor. A família que é uma instituição, Senhor, criada por Ti. Assim seja, Senhor, ela é uma instituição divina. E Tu abençoou, Senhor, a nossa e a minha família. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta manhã nós vamos, como eu lhe disse, a lição de número 1. Você tem uma ideia, nós demos essa lição em 2016. Digamos que é uma lição retrô, mas ela serve para os dias de hoje, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então ela diz assim: família, uma
instituição divina, que ela tem como texto áureo, está em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Os irmãos podem procurar na Bíblia, é o primeiro livro, Gênesis 1, capítulo 28. Os irmãos podem estar vendo. Creio que todos encontraram, que é bem facilzinho, bem na frente da Bíblia. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Na verdade prática, nós vamos encontrar isso, que diz assim: a família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na terra. Glória a Deus. Vou logo ler em seguida a leitura bíblica, que se encontra em Gênesis, também em primeiro, do versículo 26 ao 28, que tem como tema a criação do homem. Todos encontraram? Amém? Então, leiamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui neste momento que vamos passar junto com meus irmãos. Nós vamos falar sobre família. E nós temos aqui na introdução, nós temos aqui a origem da família, que no tópico 1 vai dizer assim: a primeira instituição. No 2, a primeira família. E no 3, o pecado e suas consequências. Aí vamos passar para o tópico 2, que diz assim: finalidades da família, que é o companheirismo, a realização mútua, a geração e educação de filhos. No tópico 3 diz assim: propósitos para a família, é o crescimento pessoal, cultuar a Deus e canal de bênção. E o último, para encerrarmos, nós entramos com a aplicação pessoal. A introdução da nossa lição diz assim: a família é a mais importante instituição criada por Deus para a formação e equilíbrio da sociedade. O núcleo familiar, formado basicamente de pais e filhos, é o responsável primordial pela forma como vemos o mundo. É através da família que o plano de Deus se manifesta para a humanidade, em Gênesis 12, 3. Nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de tratar de alguns temas que são extremamente relevantes para compreendermos a importância e os desafios deste plano divino. Hoje nós vemos que um dos maiores ataques do inimigo é contra a família. O ataque, ele vem, irmão, não vem por cima agora. O ataque na família, ele vem na raiz. Ele vem para destruir a raiz da família, que é a formação homem e mulher. Quando você quebra essa raiz, quando você não destrói de cima para baixo, mas você destrói a raiz, você perde um dos fundamentos, ou seja, um dos maiores fundamentos que Deus criou para manter a sociedade, para manter a família, para manter o marido, o esposo, os filhos em harmonia. É você quebrar a raiz, é você quebrar a família. Quando você
Quando o inimigo consegue destruir uma família, ele afeta o pai, ele afeta a mãe e ele afeta os filhos. Então, há uma cadeia que é quebrada. Há uma cadeia de comando, há uma cadeia de obediência, há uma cadeia de vários instrumentos de caráter, de índoles, que pode ser quebrado ali, quando a família, o inimigo consegue destruir uma família. Poucas são as famílias que conseguem se manter ainda bem estruturados, todos bem estruturados, quando se quebra essa cadeia familiar, quando se quebra essa base divina que Deus instituiu. Nós vamos ver aqui, que foi instituída no Éden, que diz assim: a origem da família. Onde surgiu a família? Quem teve essa ideia maravilhosa de juntar um ser humano diferente com outro ser humano totalmente diferente, de hábitos diferentes, de cultura diferente, de criação diferente, porque quando você se junta a outra pessoa, ela vem com outra educação, ela vem com outras atitudes que não é a sua. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pega essas duas pessoas totalmente diferentes, biologicamente, fisicamente, e junta os dois. E dali, desse juntamento, Ele vai transformar aquelas duas criaturas, que vai nascer filhos, que vai nascer neto, e vai se proliferar, e vai daí nascer uma família. Então nós vamos agora ver de onde surgiu a família. A família tem origem no coração de Deus, e foi por Ele instituída. Ou seja, o autor, o criador da família foi o próprio Deus. Deus criou a família. Então nós já temos a nossa primeira pergunta, e a nossa primeira pergunta juntamente com a nossa resposta. O criador da família foi o próprio Deus. E ele diz assim, o ponto 1, a primeira instituição: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Em Gênesis você pode ver de 1 e o 2 no versículo. Assim Deus começa a descrever o processo da criação. Em seguida registra a criação de todas as espécies de animais e vegetais, afirmando que Deus viu que tudo era bom. Ou seja, Deus veio numa escala, criando as coisas, veio criando, e Ele sempre dizia: isso é bom. Para refletir a imagem e semelhança de Deus, do barro foi feito o homem, posteriormente seguido da mulher, que foi tirada do próprio homem, não do barro, mas da costela, por uma ação exclusivamente de Deus. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27. A espécie humana, obviamente, não foi um mero capricho do Criador. Apesar de tudo, ganhar forma e vida, todas as coisas haviam sido criadas em seu Filho, o primogênito de toda a criação. Através de Cristo, todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, nasceram visando ao cumprimento de que um plano divino muito maior estabelecido por Deus desde a eternidade. A família é a unidade social mais antiga da sociedade. Isso é muito importante. É a partir de todos os fatores que envolvem sua criação e funcionalidade, ganha merecidamente o posto de base da sociedade, um local de proteção e cuidado humano por excelência. Ou seja, a família, meus queridos, é a base da sociedade. Muitos nesse período querem colocar a escola como a base, que é a escola que tem que ensinar nossos filhos, que é o Estado que tem que ensinar os nossos filhos, que é o Estado que tem que governar a nossa casa. Não, meus queridos, a base fundamental da sociedade é a família. Se você pega uma família destruturada, uma família quebrada no caráter, na índole,
o que que essa família vai produzir de filhos para a sociedade, né? O que que vai sair dessa família desestruturada para o meio da sociedade? Você já pensou nisso? O que que nós estamos produzindo dentro dos nossos lares para jogar na nossa sociedade? Nós estamos produzindo as pessoas de caráter, nós estamos produzindo as pessoas de índole, pessoas dignas de exercer cargos, pessoas dignas de exercer funções fora dos nossos lares, ou a nossa prole é vergonha para a sociedade, ou nós estamos deixando que alguém cuide dos nossos filhos, que dê a eles conhecimento errados, que dê a eles conselhos errados, que dê a eles aquilo que nós devemos ensinar. Primeiro, é ensinarmos a palavra de Deus, ensinar os ensinamentos que nós sabemos e aprendemos, que temos que passar de geração em geração. Hoje nós colhemos nesse momento muitas coisas que nós poderíamos ter evitado. Por quê? Porque relaxamos na nossa família. A nossa família é e será o bem mais importante que nós temos. Amém, meus irmãos? Então, prosseguindo, aí nós já vemos, e vem a primeira família. Deus, já sabemos que Deus criou a família, Deus idealizou a família, e ao criar homem e mulher, determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Deus já havia criado Adão, mas viu que não era bom que ele estivesse só. Assim, de sua costela, criou-lhe uma companheira para auxiliá-lo. Tirara do seu lado para ser sua auxiliadora, não de sua cabeça e de seus pés. E dentro dessa perspectiva, Deus instituiu a união entre o homem e a mulher como pré-requisito para a constituição da família. Ao instituir a família, Deus teve como objetivo primordial que o homem não estivesse só, e também a propagação do gênero humano sobre a terra. O casamento não é somente uma constituição legalista humana, é principalmente uma instituição divina, conforme o ordenamento do Senhor. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi fundamentada com estrutura social, mas também serviu como uma prefiguração da igreja, a família de Deus. A família é a única instituição criada por Deus antes do pecado entrar na terra. Ou seja, a família, ela é uma criação divina. E na criação divina, a primeira coisa que foi feito foi o homem, foi a mulher. Depois, em seguida, veio a mulher, saiu da costela do homem e se formou, os dois tornaram-se uma só carne. Olha, homem e mulher. A família é isso. Vocês entenderam? Estão entendendo? É um homem e uma mulher. A família, não existe mulher e mulher. Não existe homem e homem. A instituição criada por Deus, meus queridos, é homem e mulher. Você pode acreditar ou não acreditar, mas isso é divino. Foi Deus que criou. Então não existe outro tipo de família. A criada por Deus é essa. Claro que existem famílias que o pai morre e a mãe assume, ou a mãe morre e o pai assume,
ou a avó que sustenta os netos. Essa é a família, mas a família verdadeira, ela é constituída de um homem e de uma mulher. Então, vamos passando para frente. 3, ponto 3 do A Origem da Família. O pecado e sua consequência. Estava tudo tranquilo, estavam tudo bem, estavam os dois, Adão e Eva, no paraíso. Não poderia estar diferente. Aí entra na história da humanidade um inimigo. Entra Satanás. Ele é o maior inimigo. Ouça bem, Satanás é o maior inimigo da família. Ele veio, iludiu Eva, mentiu, colocou verdades dentro da mentiras dentro da verdade, e Eva deu lugar ao inimigo e desobedeceu a Deus. Ao ter desobedecido a Deus, pegou a maçã, que era o símbolo que Deus disse: olha, vocês não poderão comer do fruto da árvore da vida, de todas vocês poderão comer. O inimigo é tão sagaz, meus queridos, que ele foi lá e disse assim: no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Eva comeu e levou para Adão, e Adão também comeu do fruto. Desobedeceram a Deus. Deus não teve outro recurso senão expulsar eles do paraíso. Quando o ser humano desobedece ao que Deus tem ordenado, o ser humano vai ter que colher. E é uma colheita muito dura, que nos afeta, meus queridos, até hoje. Eles foram expulsos do paraíso, perderam todo o privilégio que tinham, que falavam com Deus. Deus descia e conversava com eles no paraíso. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder do nosso Deus. Entre aspas, tentaram se esconder do nosso Deus. E quando foi perguntado, um colocou a culpa na serpente, que era Satanás. O outro colocou a culpa na mulher. Ninguém assumiu. Quando você não vigia na sua família, quando você não observa o que está acontecendo, o inimigo pode vir de várias formas. O inimigo pode usar diversos truques, disfarces para destruir a nossa família. Ele vem sempre com uma coisa boa. Vejam bem, Satanás, ele disse para Eva: tu serás igual a Deus. Ele veio com uma coisa superior, né? Ele mostrou, quem não queria naquela hora, Eva queria ser igual a Deus. Aí Satanás pegou o que estava no coração dela e caiu. Ela caiu e ele caiu. Então o pecado entrou, irmãos, na nossa história. O pecado entrou na humanidade e veio destruindo tudo de lá para cá. Até hoje, as famílias são atacadas pelo inimigo. Nossos filhos, nossa esposa, os maridos são constantemente atacados pelo inimigo, porque ele sabe que se ele destruir uma família, ele está destruindo praticamente uma geração. Então, meus queridos, é muito sério essa parte, quando entrou o pecado na história. Deus criou a família, o demônio veio e destruiu. Primeira coisa que eles perderam foi o paraíso. Segundo, eles perderam a comunhão. Deus não mais visitava eles.
porque eles estavam em pecado, afastados de Deus. O tópico 2 diz assim, meus queridos. Fique triste não, vai melhorar daqui para frente, vamos melhorar. Eu dei só esse assunto para nos chamar a atenção. Finalidade da família. Vamos refletir sobre os principais atribuições que sustentam a família e, portanto, a sociedade. Vamos lá? O tópico 1 diz assim, no item 1. Vamos lá. Na família tem que haver o companheirismo. Assim que Adão viu Eva, ele se alegrou. Com certeza, Eva era uma mulher linda, criada pelas mãos de Deus. Quando Adão viu, se apaixonou na hora. Pois também tinha um par e reconheceu que ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne. 2:23. O homem foi constituído por Deus para ser o líder de sua família, cabendo-lhe o papel de instrutor espiritual do seu núcleo familiar. A mulher cabia o papel de auxiliar o homem na administração de lar. Aliás, no Éden, o homem não precisaria de uma esposa sem opinião e sem iniciativa. Precisaria sim de uma auxiliadora que lhe fosse idônea, tal como Deus o prescreveu. Eu até anotei aqui, idônea, quer dizer, que expressa confiança. Tinha que ser uma pessoa de confiança. Na narrativa bíblica, vemos muitos casais que souberam obedecer aos princípios divinos e foram felizes. Apesar das lutas, erros e acertos cometidos, eles permaneceram juntos, o homem ao lado da mulher da sua mocidade, até o fim de sua vida. Temos alguns exemplos aqui de Abraão e Sara, que você pode encontrar em Gênesis 12, capítulo 12, 5, 23, Jacó e Raquel, Gênesis 29, o Boaz e Ruth 3:4, Eucana e Ana, João e Maria, Áquila e Priscila. Irmãos, aqui essa história, abri aqui, é muito engraçada aqui esses casais, porque no caso aqui de Jacó e Raquel, né? Jacó foi encontrar um sogro, penso num cabo enrolado, era Labão. O bicho era perverso, penso num cara enrolado. Jacó viu Raquel e se apaixonou por Raquel. Aí pediu para casar com Raquel. Aí Labão, esperto, disse: olha, é o seguinte, tu vai trabalhar 7 anos para mim, aí ao término dos 7 anos eu te dou Raquel. Aí o homem gostava mesmo dela, né, da Raquel, para trabalhar 7 anos. Eu acho que você que está me olhando aí, você não trabalhou nem um dia, né, pela sua esposa, né? Então, você está no lucro, né, meu querido? Aí Jacó vai e trabalha 7 anos, tá aí aquela luta e tal, trabalhando, e quando está no final dos 7 anos, aí Jacó chega lá e, rapaz, e agora? Chegou com meu sogro, hein? Prepararam a festa, o casamento e tal, casou. Quando ele chegou na noite de núpcia lá e tudo, que ele tirou o véu, era Lia, a irmã de Raquel. Meu Deus, e agora? O homem trabalhou 7 anos, o sogro deu a irmã mais velha. Jacó chega com Labão e disse: mas meu sogro, você me enganou, meu sogro. Aí ele disse: não, é porque aqui o costume é que a gente casa primeiro a mais velha e depois casa a mais nova. E agora? Mas Jacó amava tanto a Raquel que disse: não, eu vou trabalhar mais 7 anos. Mas Jacó disse assim: mas eu quero Raquel. Só que Labão disse: não, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí ele disse:
Mas Labão disse assim para ele, porque muitas pessoas acham que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel. Não. Labão disse, não, espere os 7 dias das núpcias da lua de mel de Lia, e após os 7 dias nós vamos casar você com Raquel. Então ele, depois dos 7 dias, ele casou com Raquel, só que ele teve que trabalhar 7 anos mais para Labão. Então se tornou 14 anos. Pergunto nessa manhã de domingo, você trabalharia 14 anos pela sua esposa? Aí? Responda aí. Eu tenho irmão aqui na igreja que trabalhava mais. Eu trabalhava até uns 30 aqui pela irmã, que as irmãs aqui são abençoadas mesmo. Então foi isso que, essa história é muito interessante. Outra história que eu acho interessante desse casal foi de Elcana e Ana. Elcana tinha 2 esposas. Naquela época, tá, meus queridos? Agora só pode ter uma esposa. Mas naquela época era permitido ter 2 esposas. Então, Elcana tinha Ana e Penina. Só que Penina, ela era uma mulher que dava luz quase todo ano. E Ana não. Ana tinha um problema que o ventre dela era fechado. Mas Penina, eu acho que, meus queridos, Penina não era de Deus não, porque a Penina, quando ela estava barriguda, grávida, ela passava por Ana e dizia, olha aí, ó, barriguda, ó, estou grávida. E apontava para Ana e mangava da Ana, porque a Ana não conseguia. E naquela época, ter um filho era uma bênção muito grande, né? Porque ia o nome do homem ia se estender por gerações e gerações. E a coitadinha da Ana, só o que ela fazia, ela não entrava em depressão, o semblante dela caía, não comia, e todo ano era assim. E Elcana era um homem fantástico, fantástico. Oxalá Deus dê para minhas 2 filhas, que eu tenho 2 filhas, homem como Elcana na vida delas. Porque Elcana, ele ia para o tabernáculo, ele oferecia sacrifícios para os filhos, para a Penina, e oferecia para Ana o dobro, porque ele amava Ana, ele amava toda a sua família, mas ele amava mais a Ana. E até que Ana foi aos pés do Senhor, para que ela só ia se sentir realizada como família se ela tivesse um filho, tivesse uma prole. E Deus deu um filho para ela. O filho dela se chamou Samuel, profeta, foi entregue. É linda a história de Samuel. E Ana pôde dizer que teve um filho profeta, um filho que ungiu reis. Essa foi a história dessa família de Ana e Elcana. Depois Ana gerou mais 3 filhos e 2 filhas, para você ver como Deus é bom. E outra família incrível, que essa família é a família das famílias, foi a família de José e Maria, os pais de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui terreno. Vou falar de José, um homem incrível, um homem fora do normal, um homem de caráter, de índole, um homem, eu posso dizer que é um homem fantástico, foi José. José, ele tinha oportunidade de mandar apedrejar Maria, mas ele assim não fez. Ele ia sair escondido da cidade, para Maria não ser apedrejada, porque ela estava casada, ela ia casar com José, e ela estava grávida do nosso Salvador Jesus Cristo. Como é que ela ia explicar isso para a sociedade judaica, uma mulher grávida antes do casamento? Ela ia ser, meus queridos, apedrejada. Aí quando José ia sair de noite, o anjo apareceu para ele e disse, não faça isso, porque o filho que ela espera
foi gerado pelo Espírito Santo. E quando ele nascer, o nome dele será Jesus. E José volta, assume Maria. E nós sabemos a história, o que aconteceu. Um homem fantástico, um homem tremendamente abençoado foi José. E Maria, a escolhida para dar a luz a Jesus, o nosso Salvador. O anjo chegou para ela e disse: salve, agraciada. Uma mulher fantástica também, uma mulher virgem, uma mulher que a sua índole, que o seu caráter, que o seu amor foi tremendamente por Jesus Cristo. Se dedicou a Jesus. Nos momentos mais difíceis do Mestre, na cruz, Maria estava lá, mantendo a sua família. Então, meus queridos, eu queria só abrir esse parênteses desses 3 casais e passarmos para o terceiro tópico aqui, que diz assim: geração e educação de filhos. Isso é importantíssimo. Os filhos são herança do Senhor. Só encontrei isso em Salmo 127:3. Uma bênção a ser valorizada e cuidada com todo o nosso empenho e amor. Muitos pais acham que suas obrigações se resumem apenas em prover o sustento dos filhos. Esqueceram de que Deus outorgou-lhe a responsabilidade do cuidado e da preservação de todos os que lhe foram confiados. Gênesis 5:4. Não basta colocar filhos no mundo, mas acima de tudo amá-los, educá-los e protegê-los. Vamos, grandes homens como o sacerdote Eli e o rei Davi, que falharam como os pais. Atalha e Herodias foram péssimos exemplos de mãe, mas também temos bons exemplos nas seguintes pessoas: Abraão, Zacarias, Joquebede, Eunice e Lloyd. Que os exemplos ruins da Bíblia e da vida nos sirvam de alerta, e que os bons exemplos nos inspirem e dê forças para prosseguirmos amando nossos filhos, venha o que vier. Irmãos, eu sou de uma época em que nós éramos, eu digo, não sei se era vigiados, eu acho que era cuidados pelos nossos pais. Muitas coisas que acontecem hoje, eu vejo que não era permitido a nós como os filhos fazer. Por exemplo, eu lembro da minha mãe e do meu pai, que se eu chegasse com algo, até uma caneta dessa, se eu chegasse com uma caneta dessa aqui, ó, do colégio ou de algum canto, eles iam perguntar aonde eu tinha pego essa caneta e quem tinha me dado. Eu tinha hora para entrar em casa, eu tinha hora para chegar em casa. Eu nunca na minha vida eu desrespeitei um professor meu. Um professor meu, na minha época, ele era meu segundo pai. O que ele dizia lá, se ele dissesse de bom ou de ruim, ia refletir em algo de bom ou algo de ruim, assim, de correção dentro da minha casa. Então, a obrigação como pai e como mãe é você vigiar o seu filho, ver o que ele está fazendo, porque você, eu e você somos a autoridade dentro da nossa casa. Nós temos o dever, mas também a autoridade, né, de repreender os nossos filhos, não espancá-los, mas corrigi-los, para que eles, pelo meio da correção, pelo meio do ensino e principalmente por meio do meu exemplo e do seu exemplo, você ter a capacidade de cobrar do seu filho que ele seja, primeiro, um excelente filho, segundo, um excelente cidadão, né? Porque ele tem que ser dentro de casa e principalmente fora de casa. Eu falo para os meus filhos, eu aconselho eles, que eles têm que ser bons cidadãos, boas pessoas, bons elementos. Que eu não quero ver, eu digo para eles assim, na real, que eu nunca quero ver eles
desonrando o nome da família. Não sei se isso importa para você ou não importa, mas para mim importa, porque eu acho muito feio. É horrível. Eu acho que é horrível quando um pai tem que ir buscar um filho na delegacia, ou quando um pai recebe uma notícia que um filho desonrou o seu nome na rua. Então, a educação do meu e do seu filho parte primeiro dentro da nossa casa. O nosso filho, ele expressa tudo o que ele é, primeiro dentro do nosso lar, depois ele expressa na rua. Devemos ter cuidado, muito cuidado, com quem anda os nossos filhos. Qual é a companhia, aonde eles vão, com quem eles estão. Então, mas primeiro, é a obrigação nossa. Não é da escola, não é do Estado, não é da prefeitura. A obrigação de educar nossos filhos é minha e sua. Amém? Então vamos seguir no tópico 3, propósito para a família. Qual é o propósito da família? Primeiro diz assim, crescimento pessoal. A convivência familiar no temor do Senhor nos coloca nas circunstâncias ideais para o crescimento pessoal. Na família, nosso caráter é formado e nela aprendemos a praticar virtudes como o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a mansidão. Aprender a responsabilidade, a disciplina, o domínio próprio, a submissão, o serviço e respeito ao próximo. Aprender a perdoar, confessar, suportar, negar nós mesmos, exercer autoridade com amor, corrigir com espírito de brandura, sofrer com dignidade e vencer com gratidão a Deus. Exercitar a prática da oração, perseverança e a confiança em Deus. O lar é a melhor escola de formação para cônjuges, pais e filhos. Deus utiliza a convivência familiar no nosso lar e na família de Deus, mais do que qualquer outra coisa, para transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Viram? A importância da família. Viram o tanto de recomendações que nós temos para fazer no nosso lar, tanto para o pai, para a mãe, para os filhos. É do lar, irmão. É no lar que é a base. Não queira cobrar dos outros, do pastor, da pastora, do dirigente, aquilo que nós temos que fazer dentro do nosso lar. Quem tem que ensinar nossos filhos sou eu. Sou eu que tenho que ensinar meu filho. Ele vai ser a expressão lá fora daquilo que eu ensinei para ele. E quando ele vier com outra coisa de fora daquilo que eu ensinei, o que é que eu tenho que fazer? É cortar na raiz, meu irmão. Diz, não, meu filho, isso é errado, isso não dá certo, isso não procede, isso não é de Deus. Nós temos, ao vermos, aparar as arestas, tapar as brechas, para criarmos filhos obedientes, filhos educados, filhos estudiosos. Então, é esse o dever do pai e da mãe, é criar filhos. E já começa desde pequeno, a ter responsabilidade, a ajudar a fazer as coisas dentro da casa, ajudar a mãe, ajudar o pai, a fazer pequenas coisas dentro da nossa casa. Isso nos ensina, nós estamos ensinando nossos filhos para o mundo a fazer as coisas, a transformar a criança, o jovem adolescente num proativo, a não ter que estar mandando, e sim, ele já é automaticamente a fazer as coisas que tem que ser feita. Mas começa pelo lar. A pessoa que ela é proativa dentro do lar, ela vai se dar bem lá fora, em qualquer emprego que ela tiver, porque ela já começa desde a raiz, ela já sabe o que tem que fazer. Amém, meus queridos? O segundo tópico e último para encerrar, que é eu creio que é o mais importante de todos, é cultuar a Deus. Embora Deus tenha providenciado o Éden,
como um local seguro e com todas as provisões para a primeira família, esta não considerou as orientações divinas e pecou contra o Criador. Como eu falei para vocês, eles desobedeceram. Deus disse para ele: não coma do fruto da árvore da vida, e eles foram lá e comeram. Aí vem o resultado desse ato consciente e premeditado, que interrompeu o relacionamento e a comunhão com Deus, ainda hoje se reflete nas famílias em todo o mundo. Por cerca de 235 anos da vida de Adão, não houve menção alguma de adoração a Deus. Porém, no ano em que nasceu Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 29. Demoraram muito para voltarem a cultuar a Deus. Descobriram, enfim, que o Senhor é abrigo seguro e fonte de bênção, e que adorar-o é o meio para afastar o inimigo. Glória a Deus. Estancar o mal e tornar sem efeito a sua ação destruidora. Na Bíblia há o registro de várias famílias que, unidas, cultuavam a Deus. Você encontra isso em Gênesis 35, 2, 3, em Josué 24, 15, em 1 Salmo 1, 49, e em Atos 10, 2. E o último, a família, ela é um canal de bênção. Quando a terra se encheu da violência e maldade, Deus separou uma família que temia o Senhor, que temia o seu nome e andava com ele. E através dela, deu à humanidade um novo começo com a plenitude da sua bênção. Em Gênesis 6, 8 e 13. Séculos depois, Deus escolheu Abraão e sua família como canal de bênção para toda a humanidade. Gênesis 13, 1, 3. Abraão tornou-se o pai de todos os que creem, os que agora são parte da família de Deus, e como ele, canais de bênção ao mundo. A aplicação pessoal nos diz assim: a família é uma instituição divina. Façamos a nossa parte a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma, para ser sempre um verdadeiro canal de bênçãos no mundo. Glória a Deus, meus queridos. Então nós encerramos aqui a primeira lição da nossa revista, que tem como tema Fortalecendo a Família. Meu querido, a família, como eu disse, ela é o bem maior que nós temos. Nossos filhos, as esposas, os maridos, são nosso bem maior. Quando a situação fica difícil, quando as lutas são grandes, muita gente às vezes se afasta de nós. Porque é muito bom você estar cheio de amigos, cheio de pessoas ao seu lado. Mas na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora da enfermidade, falta de recursos, essas pessoas somem. Aí é que aparece a família. Aparece um irmão, aparece um tio, aparece um pai, a mãe, e a família vem nos socorrer. Então, irmãos queridos, muitas vezes os bens materiais, eles não suprem o que uma família é na nossa vida. O que é um filho, o que é uma filha, o que é uma esposa e um esposo representa na nossa vida.
quando temos uma família alicerçada no Senhor, quando temos uma família que se dobra aos pés do Senhor, não há nada que possa vencer uma família que caminha com Jesus Cristo. Então, se nessa manhã eu deixo uma palavra, se a sua família, por algum motivo, está, digamos, abalada, procure Deus, procure Jesus, vá para a igreja, ore. Eu contei a história de Ana lá atrás, que ela tinha um grande problema, meu irmão. Ela não podia gerar filhos. E ela foi aos pés do Senhor. Ela foi para o templo, ela foi clamar. E Deus deu um filho a ela. Deus honrou aquela mulher e restaurou a sua família. Eu creio que a sua família, se você também se dobrar, clamar, Deus vai entrar na sua casa e restaurar a sua família. Creia em Deus, creia em Jesus, que o mais Ele fará. Quero agradecer a Deus, quero fazer uma oração encerrando essa aula. E aqui nós somos da igreja, na Assembleia de Deus, área 234, aqui no bairro da Chapada. Você já está convidado a vir, após terminar essa pequena e momentânea tribulação, a nos visitar, adorarmos ao Senhor e dizer que Jesus é bom e o inimigo não vale nada. Eu vou orar, abençoando a minha e a sua família nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Deus amado, pela oportunidade, Senhor, de ter levado a Tua palavra nesse meio de comunicação, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo nosso operador, Senhor Henrique, Senhor, que está se dedicando, Pai, a esse trabalho, ó Deus Santo. Tu sabe que Teu Filho tem feito na Tua casa, e nada, Senhor, que é feito para Ti, Senhor, ó Deus, não tem retorno. Abençoa ele grandemente, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ó Deus. Abençoa todas as famílias, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, sob a orientação do Teu Espírito Santo, Deus amado, a fazer, Senhor, ó Deus, de nossa casa, Pai, um lar feliz, um lar abençoado, um lar, Senhor, cheio, Pai, do Teu Espírito Santo. Deus nos ensina, Senhor, a sermos melhores pais, a ser, Senhor, melhores filhos, Pai. Fica conosco, Senhor, nos ajuda e abençoa todos os lares, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, entra, Senhor, com provisão, entra com salvação, entra com cura, Senhor, assim como entraste, Senhor, ó, na casa, Senhor, de Zaqueu. Entra fazendo um movimento grande de transformação, de arrependimento, Senhor, e de louvor, Senhor, que aquele homem te exaltou, Senhor, né? A partir do momento que te conheceu, ó Deus, e tu transformasse a vida. Transforme a vida, Senhor, dos meus irmãos, dos meus amigos que estão vendo e ouvindo este vídeo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço também, ó Deus, afasta, Senhor, de nós essa mortandade, Senhor. Passa por cima do Brasil, Senhor, esta enfermidade. Elimina, Senhor, este mal que tanto, Senhor, tenta, Senhor, ó Deus, afrontar os Teus filhos. Que as nossas orações cheguem, Senhor, ao Teu santo trono, Senhor, e nos perdoa, Pai, se porventura, Deus, nós desonramos o Teu nome. Senhor Deus, desonramos a Tua santidade, Senhor. Tem misericórdia de Manaus, do Amazonas, do Brasil, Senhor. Tem misericórdia do mundo, Senhor Deus. Tem misericórdia da nossa família, Pai. E eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E você, meu querido, meu amigo, meu irmão, fique com Deus e a paz do Senhor. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD.
diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo